Olá, rubro-negros, sejam bem-vindos ao pós-jogos entre Flamengo 3, Bolívar 0 pela Copa Libertadores. Bom, o Flamengo venceu a sua última partida na competição na primeira fase e terminou a primeira fase, infelizmente, na segunda colocação com 10 pontos, entre as piores pontuações da competição. Apesar disso, o Flamengo fez o dever de casa, que era vencer um adversário que já estava eliminado, e venceu por 3-0. E agora vai ter que esperar o sorteio para saber quem o Flamengo enfrentará nas oitavas finais da Copa Libertadores. Sobre a partida, a gente percebeu desde o princípio as dificuldades técnicas que o time do Milionário tinha, tanto que nos dois primeiros gols que o Flamengo marca são claros erros técnicos dos jogadores do adversário. O primeiro gol do Flamengo, o jogador do Milionários recua uma bola, o goleiro, eu não sei o que acontece, ele fica cochilando no lance, fica esperando a bola se aproximar, o Pedro é mais rápido, consegue cortar e coloca a bola debaixo das pernas do goleiro e abre para cá logo nos primeiros 10 minutos de jogo. O segundo gol do Flamengo sai num lance em que o Davi Luiz carrega a bola muito bem, vai até a linha de fundo, corta, toca para o Gerson cruza, o zagueiro claramente perde o tempo de bola, dá uma casquinha e encobre o goleiro. Bom, o Flamengo nem fazia uma grande partida até aquele momento, quando estava 2-0. O Flamengo tinha certas dificuldades de criar ao jogo, principalmente porque De La Cruz e De Arrascaeta estavam com certas dificuldades para poder criar oportunidades, erravam muito passe, muita tomada de decisão equivocada. Então o Flamengo conseguia abrir 2-0 muito mais por conta da dificuldade do adversário do que do Flamengo. O Milionários pouco chegava, mas teve uma oportunidade que o Milionários chega no primeiro tempo, que, cara, o Alan e o Ortiz marcam errado, o cara dá um drible de corpo, cruza, e o jogador cabeceia completamente sozinho, onde o Davi Luiz está muito mal posicionado, o Varela também está no lance, está mal posicionado. Por muito pouco o Flamengo ali não toma o 2-1, mas o Flamengo conseguiu, ainda no final do primeiro tempo, marcar o terceiro gol. Mas, não, o terceiro gol. O Vina entrou no lugar do Ayrton Lucas, que saiu, acho que machucado, com problema muscular. O Vina recupera a bola no meio campo, aciona o Pedro entre o lateral e o zagueiro. O atacante domina e bate no cantinho. Em primeiro momento, o VAR anulou o gol. Não, em primeiro momento, o árbitro anulou o gol. Mas depois o VAR comprovou que tinha dois jogadores do Milionário do lado ao contrário, dando posição legal pro Pedro. Ali o Flamengo fazia 3-0. O Flamengo nem fazia lá uma grande partida no primeiro tempo, mas 3-0 era o que o Flamengo precisava. Por outro lado, no confronto, nos primeiros 45 minutos, o Bolívar também vencia o Palestino por 1-0. E o Flamengo já era segundo colocado do grupo antes mesmo do intervalo se apresentar. Depois fomos para o segundo tempo. O Flamengo até criou oportunidades que ele poderia realmente ter feito 4, 5-0, mas o Flamengo a desperdiçou. O Tite foi fazendo substituições ao longo do segundo tempo e depois da entrada do Vina também tivemos a entrada do Lohan, tivemos a entrada do... Calma aí, deixa eu pensar aqui um minutinho. A zaga foi a mesma, lateral, do Pulgar, que não jogava tinha um bom tempo. E Luiz Araújo também entrou. O Luiz Araújo, no caso, entrou pela esquerda no princípio. E depois o Bruno Henrique entrou no final do jogo. Mas a gente sabe que ao final do jogo o Bruno Henrique deu uma entrada completamente desnecessária, que só prejudica ele e o Flamengo. E mais absurdo ainda foi a torcida do Flamengo aplaudir o Bruno Henrique, sabendo que ele estará fora do primeiro jogo das oitavas de final. O torcedor precisa aprender uma coisa: não importa se você é ídolo ou não, se você se equivoca e faz um lance ridículo, você não merece aplausos. O Bruno Henrique não merecia aplausos, o Bruno Henrique merecia vaias. Por conta da idiotice do Bruno Henrique, o Flamengo já terá um jogador a menos nas oitavas de final, no jogo que será o primeiro no Maracanã. Então o Bruno Henrique deu uma entrada inacreditável. O VAR até demorou para chamar o árbitro. Bom, o Flamengo ganhou de 3-0, se classificou em segundo e agora vai esperar o sorteio da próxima
O Flamengo vai esperar o sorteio da próxima fase. Eu acho que assim, analisando no geral, a fase de grupo do Flamengo foi muito decepcionante. O Flamengo teve 3 vitórias, as 3 no Maracanã, duas derrotas como visitante e um empate. O empate do Flamengo acontece na primeira rodada, quando o Flamengo tinha um jogador a mais. O Flamengo vencia a partida e eu posso dizer que ali o Flamengo praticamente deixou claro que a sua primeira fase seria complicada, porque quando você sabia que você ainda iria enfrentar o Bolívar fora de casa e era uma altitude pior do que era contra o Milionários, o Flamengo deixou claro que ele ia perder pontos em pelo menos 2 jogos. Então, o grande problema da campanha do Flamengo são os 2 jogos contra o Milionários, fora, e contra o Palestino, que se a gente for pensar, se o Flamengo tivesse vencido o Palestino por 1-0, o Flamengo seria líder do grupo dele. Bastava vencer o Palestino, um time fraco, um time que jogava como... Era um estádio neutro, a realidade é essa. O Palestino, em momento algum, jogou a primeira fase no seu estádio, porque o campo não tinha condição, então ele teve que ir para outro lugar. E mesmo assim, o Flamengo conseguiu perder para o Palestino. O Flamengo fez uma partida terrível naquele dia. E, mais uma vez, em um erro de bola parada, o Flamengo tomou gol. E ali, o Flamengo não apenas deixou o Palestino vivo no grupo, como tirou a chance do Flamengo ser primeiro colocado. Então, assim como na temporada passada, o Flamengo cometeu exatamente os mesmos erros. Quais eram os erros? Não conseguir pontuar fora de casa. Mais uma vez, o Flamengo consegue ganhar 3 jogos em casa, mas fora de casa é um desastre. E por isso, assim como na temporada passada, o Flamengo vai pagar seu preço. Qual vai ser seu preço? Ter uma das piores campanhas e ser segundo colocado. Bom, a gente sabe que na próxima fase, provavelmente o Flamengo terá River, Fluminense, Palmeiras, Atlético Mineiro. A gente não sabe ainda como vai terminar o grupo do Grêmio. A gente pode ter Grêmio em primeiro, ou a gente pode ter o T-Strongest em primeiro. Eu acho que teremos, por exemplo, no grupo do Botafogo, o Júnior em primeiro. O Flamengo, assim como aconteceu na temporada passada, vai precisar de muita sorte no confronto que, cara, a gente tem que pensar. No ano passado o Flamengo deu sorte e mesmo assim o Flamengo foi um desastre e conseguiu ser eliminado pelo provavelmente o pior primeiro colocado. De novo, o Flamengo vai ter que dar sorte, mas não importa quem o Flamengo enfrente, se o Flamengo não desempenhar o que se espera dele. Então, assim, o Flamengo na primeira fase da Libertadores 2024 foi péssimo e a gente vai pagar a nossa conta na próxima fase. Só o confronto, obviamente, vai saber. Mas o Flamengo já sabe que para poder vencer essa Copa Libertadores, ele vai ter que vencer muitos jogos no Maracanã e principalmente mostrar-se um time decente fora de casa, que é algo que o Flamengo não mostra tem exatamente 2 anos. O sorteio a gente sabe que provavelmente não vai demorar tanto, mas o jogo das oitavas de finais só vai acontecer após a Copa América, então temos um largo caminho pela frente, principalmente no Campeonato Brasileiro. Domingo teremos Flamengo e Vasco no Maracanã, no caso o Vasco e o Flamengo, por conta do Vasco ser o mandante. E o Flamengo precisa dos 3 pontos e eu espero que o Flamengo conquiste os 3 pontos na próxima rodada do Campeonato Brasileiro.